Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa playlist de matemática financeira. No vídeo anterior eu falei bem amplamente sobre porcentagem, matéria muito importante dentro de matemática financeira. Então, se você não assistiu esse vídeo, volta lá e assiste, pois é muito importante. Vou trazer agora aqui para vocês, antes de entrar no tema do vídeo, que é juros simples, 4 conceitos muito importantes que vocês vão ver durante a matemática financeira inteira. O capital, que é o valor monetário investido ou emprestado no início da operação. Por exemplo, eu vou lá no banco e eu quero depositar o que eu tenho, R$2.000. Esses R$2.000, que é o que eu tenho, que é o que eu depositei para render juros, é o meu capital. Montante é o saldo de uma aplicação ou valor atualizado de uma dívida após determinado período de tempo. Então, no mesmo exemplo, eu depositei lá R$2.000 no banco. Aí, depois de um ano, eu fui olhar lá e, caramba, eu tenho R$2.100. Esse valor após um ano é o meu montante. Os juros são a remuneração recebida por quem emprestou ou aplicou o dinheiro. Eu apliquei meu capital de R$2.000, gerou o meu montante de R$2.100. Essa diferença entre montante e capital é o meu juros. Então, eu poderia dizer que o meu juros é igual ao meu montante menos o meu capital. Ou então, o meu montante é o capital mais os juros. Então, se o meu montante era R$2.100, o meu capital era R$2.000, o meu juros foi de R$100. Beleza. Taxa de juros é o percentual utilizado para cálculo dos juros numa determinada unidade de tempo. Por exemplo, a minha aplicação foi de 1 ano. Então, a minha taxa de juros, ela foi o quê? Foi o quanto ele rendeu, que é o meu juros, dividido pelo capital, que era de R$2.000. Eu sei que toda porcentagem, o A%, é a mesma coisa, na verdade, do que? É a mesma coisa que A para 100. Então, é isso que eu vou tentar fazer. Eu vou cortar esse zero com esse zero aqui, vou ficar com 10 para 200. Mas eu não quero alguma coisa para 200, eu quero alguma coisa para 100. Se eu dividir o 10 e o 200 por 2, eu vou ficar com 5 para 100. 5 para 100 é a mesma coisa que 5 por 100. 5% é o quê? Ao ano. Então, durante um ano, a minha aplicação de R$2.000 rendeu 5%, que foi que deu um juros de R$100. Então, a minha taxa vai ser os juros dividido pelo capital. Esses conceitos são importantíssimos. Tem que saber que A% é A para 100, que montante é o capital mais os juros é o montante menos o capital, e a taxa de juros é os juros dividido pelo capital. Vamos ver um exemplo? Vamos sim. Olha só. Caio fez um empréstimo de R$20.000. Se foi um empréstimo de R$20.000, o capital do Caio foi de R$20.000. Beleza. Em um banco. Ele deverá devolver após um ano. Então, o período é igual a um ano, tá? A quantia de R$25.000. Se é a quantia total que ele tem que devolver, é o montante, que é R$25.000. Eu sei que o meu montante é igual ao capital mais os juros. Então, para mim determinar os juros, eu faço o quê?
juros é igual a montante menos capital. Montante, 25 mil, menos o capital, que era de 20 mil, eu tive um juros de 5 mil reais. Beleza. E agora, qual a taxa de juros? A taxa de juros é o juros dividido pelo capital. O juros foi de 5 mil. E o capital, professor, foi 20 mil. Eu sei que a taxa de juros é em porcentagem. Então, eu tenho que deixar alguma coisa para 100. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar 2 zeros do denominador e 2 zeros do numerador. Vou ficar com 50 dividido para 200. Só que eu não quero alguma coisa para 200. Eu quero alguma coisa para 100. Para porcentagem. Para 100. Então, eu vou pegar tanto o numerador quanto o denominador e vou dividir por 2. 50 dividido para 2 vai dar 25. 200 dividido para 2 vai dar 100. Eu sei que 25 para 100 é a mesma coisa que 25 por 100. Então, a taxa de juros foi de 25% ao ano. Se a unidade de medida é anos, então a taxa vai ser ao ano. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Cai muita pegadinha assim. Eu dou a taxa de juros ao ano. AA. Ó, aqui embaixo, ó. AA. Ao ano. Então, o tempo tem que estar em 1 ano. Ó. Ele deverá devolver após 1 ano. Agora, se eu tivesse dado ao mês, então eu não poderia usar 1 ano. Eu teria que usar 12 meses. Se eu tivesse dado ao semestre, que é o AS, eu sei que 1 ano tem 2 semestres. Então, eu não poderia usar 1 ano. Eu teria que usar 2 semestres. Então, eu tenho que ficar atento a isso. Ao ano, ao mês, ao semestre, ao bimestre, 2 meses. Ao trimestre, 3 meses. E sempre a abreviação é AA, ano. AB, bimestre. AT, trimestre. Assim sucessivamente são as abreviações. Então, vamos agora para o foco principal, que é os juros simples. Então, bora comigo. Não tem muito mistério, né? É só eu aplicar essa formulazinha aqui, em que o J é o meu juros, o C nós sabemos que é o meu capital, o I é a taxa de juros e o T é o tempo que ocorreu aquela aplicação, né? E eu não posso esquecer que montante é o capital mais os juros. Não posso esquecer disso, tá? Então, vamos lá para o exemplo 1. Uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês. Então, vamos por partes. Ó. Capital igual a 1.200. A taxa de juro é igual a 2% ao mês. E isso equivale a 0,02, porque é 2 para 100. 2 dividido para 100, 0,02 ao mês. Durante 14 meses, ou seja, o período de aplicação foi 14 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Os juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o período de aplicação. Então, os juros vai ser igual ao capital 1.200 vezes a taxa de juros 0,02. Por quanto tempo? 14 meses. A taxa está ao mês e o período está em meses. Aplicação direta. Beleza. Essa matéria, basicamente, todos os professores permitem usar a calculadora, porque vai envolver muita vírgula. Algumas questões vai ser preciso calcular logaritmo. Então, é permitido usar uma calculadora financeira ou então uma calculadora científica. Podem, então, fazer na calculadora 1.200
vezes 0,02 vezes 14. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter um juros de R$ 336. E qual o montante? O montante eu sei que é o capital mais os juros. Então, o montante vai ser igual ao capital, 1.200, mais os juros de 336. Então, meu montante, 1.200, mais 336, vai dar R$ 1.536. Então, após 14 meses, correndo juros de 2% ao mês, o capital de 1.200 que eu apliquei passou a valer 1.536. Beleza? Beleza. Eu vou ensinar uma manipulaçãozinha para vocês que vocês podem utilizar caso o problema queira apenas o montante, tá? Não é preciso conhecer, não é preciso gravar, porque vocês já conhecem tanto a fórmula dos juros quanto a fórmula do montante. Colocando uma na outra, ó, montante é igual a capital mais os juros. Os juros eu sei que é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Colocando o capital em evidência, porque eu estou somando capital aqui e estou somando capital aqui, eu poderia ficar com montante igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Se quiser gravar isso, vocês acham direto o montante, sem precisar fazer primeiro um, depois o outro. Mas se quiser fazer um depois o outro, não tem problema. Vamos ver agora o exemplo número 2. Um capital aplicado a juros simples durante 2 anos, sob uma taxa de juros de 5% ao mês, gerou um montante de R$ 26.950. Determine o valor do capital aplicado. Olha só, ele me deu que um capital aplicado, não sei qual o valor desse capital. Durante 2 anos, então o período é igual a 2 anos. Porém, a taxa de juros, o I, é 5% ao mês. 5% ao mês é a mesma coisa que 0,05 ao mês, porque porcento por 100. 5 por 100, 0,05. Aqui eu já tenho uma incongruência, ó. A taxa de juros está ao mês, mas o período está em anos. Não pode, tem que estar os dois em anos ou os dois em meses. Eu acho mais fácil passar 2 anos para meses, porque 2 anos corresponde a 24 meses. Fica mais fácil de converter, né? 1 ano são 12 meses, 2 anos, 24 meses. Não mexo com a vírgula, porcentagem, para complicar mais ainda a história, né? Fica mais fácil passar o período de anos para meses. Gerou um montante de R$ 26.950. Eu quero saber o valor do capital. Bom, lembra da associação que eu fiz no exemplo anterior? Que o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais IT. Então, vou utilizar esse para ficar mais fácil. Por quê? Eu teria que fazer primeiro o montante, depois o capital e substituir um no outro. Pode acontecer algum rolo, então já junto as duas fórmulas e aplico direto nela. O montante está aqui, ó, 26.950. O capital que eu quero descobrir, 1 mais a taxa de juros, 0,05, vezes o período que é 24 meses. 26.950 vai ser igual ao capital que multiplica 1 mais. Calculadora, 0,05 vezes 24 vai dar 1,2. 1 mais 1,2 vai dar 2,2. 2,2 estava multiplicando o capital, passo para lá dividindo. Então, o capital vai ser igual a 26.950 dividido para 2,2. Utilizando a calculadora, 26.950 dividido para 2,2 vai dar 12.250 reais. Então, o capital aplicado a um juros simples de 5% ao mês durante 2 anos,
que rendeu um montante de 26.950 foi de 12.250. Muito bem, por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista a esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!